Paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a presença do Senhor Jesus seja sobre nós e que o Senhor possa preparar tudo aquilo que nos é necessário. Aleluia, tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor, aleluia, segundo a sua boa vontade, Ele venha nos preparar. Amém? Quero aqui compartilhar com os irmãos, os ouvintes, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra maravilhosa, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo, aleluia, 1 também. Seja louvado o nome do Senhor. Vamos estar meditando um pouco na palavra, para nós entendermos a palavra do Senhor, o que é que o Senhor quer dizer através das Escrituras, amém? O livro de Neemias, aleluia, Neemias capítulo 1. Irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para você que está ouvindo este áudio, para que você compartilhe, para que você comente, para que você se inscreva se não for inscrito. Deixa o seu joinha que ajuda muito essa mensagem chegar mais longe. Amém? A outras pessoas que precisam estar ouvindo. Amém? Vamos estar lendo aqui. O texto diz: Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Seja louvado o nome do Senhor, irmãos. Uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Eu quero falar aqui do jejum, que o jejum ele abre portas, o jejum ele traz vitórias em curas, em libertações. Há muitas pessoas que falam sobre o jejum, sobre propósitos de jejuns, que o Senhor respondeu maravilhosamente. Aleluia. E não foi diferente com Neemias. Neemias, ele sabendo o triste estado que estava Jerusalém, que as portas da cidade estavam queimadas a fogo, que o povo estava em grande miséria e desprezo, ele se compadece de uma tal forma que ele vai orar e jejuar. Muitas vezes nós ficamos desesperados sem saber o que fazer, para onde ir, enquanto muitas vezes o Senhor está falando: olha, aproveita esta oportunidade de aflição e vai buscar a minha presença. E foi isso que ele fez. Os historiadores dizem que ele passou 4 meses orando e jejuando ao Senhor, esperando uma resposta de como ele ajudaria o povo de Jerusalém. Porque as portas estavam queimadas a fogo, então a cidade estava desprotegida. O povo estava em grande desespero, estava em grande, aleluia, desprezo, estava em grande miséria. Precisava se levantar alguém para fazer algo por aquele povo. Mas Neemias, ele não poderia fazer nada por si mesmo, porque ele também estava num lugar onde ele não era escravo, mas ele era cativo. Estava cativo, aleluia, em Suzã, a fortaleza, e tinha um rei acima dele. E ele precisava que o rei o liberasse, que o rei desse ali uma carta para que ele pudesse, aleluia, chegar até Jerusalém e fazer o que deveria ser feito. Então, o que ele faz? Ele não vai falar com o rei, porque muitas vezes a nossa palavra, as nossas palavras, elas não têm peso algum. Se não for movida de lágrimas, se não for movida através de um jejum, de uma oração, de um propósito, muitas vezes nós não vamos conseguir o reconhecimento, nós não vamos conseguir a resposta que nós precisamos, nós não vamos conseguir aquilo que nós precisamos de outras pessoas, de outras situações, se nós não nos
primeiro nos colocar diante do Senhor, para que Ele vai à frente. Porque se o Senhor está à frente, tudo dá certo. Então Neemias foi fazer o quê? Em vez de ele falar, ó rei, a minha cidade está lá, está queimada a fogo, é a cidade dos meus pais nasceram ali, eu preciso ir lá ajudar o povo. Não. Ele foi orar para que o Senhor trabalhasse no coração do rei, para que o Senhor desse estratégia, desse caminho certo para ele. E ele vai orar e jejuar, e ele disse que ele ficou muito triste. E quando ele ouve essa história, essa notícia, ele vai orar e vai jejuar, e ele passa 4 meses orando e jejuando, esperando uma resposta. Até que o rei pergunta por que é que o semblante dele estava triste. E ali ele entendeu que ele poderia se abrir com o rei. E naquele momento ele fala com o rei, e o rei o concede, que ele vai até Jerusalém. O rei não só concede que ele vai, mas o rei dá condições para ele chegar até Jerusalém, para ele adquirir aquilo que ele precisava para restaurar, aleluia, para restituir a cidade de Jerusalém. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Quando nós entramos num jejum, na oração, num propósito diante de Deus, não há como, aleluia, o homem resistir à mão do Senhor, porque a palavra do Senhor em Provérbios 21 diz que até os reis, eles têm que se dobrar ao mandado do Senhor. Então, quando o Senhor, ele manda, aleluia, quando o Senhor entra no coração de um homem para ser a favor nosso, aleluia, para ser favor aos seus filhos, para ser favorável àquilo que nós precisamos, seja louvado o nome do Senhor, o rei, ele tem que se abaixar, o empresário, ele tem que se render, o pai, ele tem que se render, os filhos se rendem, a situação se rende, aleluia, para obedecer à voz do Senhor. Eu quero dizer aqui, igreja, que o jejum, ele tem muito dos seus efeitos. Nós vamos ver que a rainha Esther, quando viu que precisava de alguém se levantar verdadeiramente pelo povo dela, o povo judeu, ela então manda com que todos jejuem por 3 dias e 3 noites. Ninguém comia, ninguém bebia, até que Deus tocasse no coração do rei e acenasse o cetro para ela, para que ela pudesse estar junto com o rei e falar a favor do seu povo. E não foi diferente, ela já juntou com o povo, todas as 127 províncias, todo mundo jejuando para quebrar aquele mal, para que ela pudesse estar diante do rei Assuero. E ali, aleluia, ela falar com o rei, para que o rei fosse a favor do seu povo. Então essa mulher se colocou no jejum. Como jejuar, aleluia, por aquilo que nós precisamos e queremos, tem resultado. Seja louvado o nome do Senhor. Quantas pessoas, eu mesma, quantas vezes eu já orei e jejuei em favor de vidas que estavam no mundo da prostituição, outros que chegam na igreja com situações contrárias, situações de bebida, de vícios, de drogas, ou então estão com um casamento meio balançado e a gente entra no propósito de jejum e oração e daqui a pouco os irmãos estão lá contando a vitória, que o marido voltou para casa, que o filho está uma benção, que as coisas dentro de casa já não estão mais do jeito que estava antes. Seja louvado o nome do Senhor, que o Senhor restituiu, que o Senhor, aleluia, abençoou, e isso para nós é prazeroso. Então eu venho te dizer algo. Se você precisa de algo da parte do Senhor, entra no propósito do jejum, entra no propósito da oração, e Deus vai te dar vitória. Ah, mas eu não consigo fazer 40 dias, não faça 40 dias não, faça 40 horas. Faça o tempo que você puder, faça 3 dias, faça 4 dias, faça 7 dias, faça 3 dias, faça horas de jejum, segundo aquilo que você apresentar ao Senhor, o Senhor vai receber. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Neemias, ele vai para a cidade e em 52 dias ele ergue os muros de Jerusalém, aleluia, ele vai lá e faz aquilo que precisava fazer pelo aquele povo. Seja louvado o nome do Senhor. A rainha Esther, ela tem ali, aleluia, o seu momento favorável diante do rei. E ali ela pôde salvar, libertar todo o seu povo da morte.
Então, que eu e você venhamos entrar no jejum e na oração por aquilo que nós precisamos. Na vida espiritual eu preciso de um crescimento. Entra no jejum, entra na oração, tanto que você puder, que você aguentar. Mas faça, em nome de Jesus, e que o Senhor Jesus seja, aleluia, contigo, seja comigo nesta caminhada, para a glória do nome dEle. Amém. E graças a Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.